Nos últimos anos, o Mounjaro e o Ozempic deixaram de ser apenas medicamentos e passaram a ocupar também o seu lugar na estética. Hoje, as canetas emagrecedoras passaram a ser também um símbolo de status. Então vamos conversar sobre isso. Essa estética da magreza extrema apareceu muito forte ali pela primeira vez mesmo nos anos 90 ali e meados dos anos 2000. Com aquela estética que a gente chama hoje em dia de heroin chic, a estética da heroína. Então esse corpo muito magro, essa cara muito pálida, muito cigarro também. A heroína ficou muito famosa nessa época porque ela parou de ser injetada como ela era antes e ela passou a ser inalada. Então o estigma da droga ali diminuiu muito mais. E também a pureza da droga aumentou e ela ficou mais barata também. Então a heroína foi uma droga muito usada e é uma droga que deixa as pessoas com essa aparência bem caricata. Por isso era assim uma grande loucura, uma grande alucinação essa estética nos anos 90. Nessa época a gente tem ali grandes celebridades que eram o rosto dessa estética, né? Grandes ali nomes, né? Tanto na indústria da moda, então modelos, quanto cantoras, atrizes que entravam na estética, que abusavam muito do uso de drogas e era tudo muito glamourizado. Aí a gente avança para 2010, onde a gente tem ali o movimento Body Positive, que é aonde começa-se uma aceitação do mercado, uma aceitação muito maior, com corpos diferentes, então corpos plus size e mid size. Então a gente tem a aceitação desses corpos, a aceitação da diversidade, o questionamento dos padrões de beleza. Então é nessa época que a gente começa a se questionar se aquilo estava certo mesmo, se isso era uma coisa saudável, né? Você adorar tanto ali um corpo chupado, e as pessoas começaram a perceber que não era tão legal. E como começou a ser uma coisa ali que as pessoas reprovavam, né, esse preconceito com corpos diferentes, o que aconteceu? As marcas também mudaram. Então as marcas começaram a incluir muito mais diversidade, começaram a mostrar muito mais corpos diferentes. Porque a gente sabe que as marcas fazem o que dá dinheiro, né? Então nessa época também a gente tem as redes sociais que começam ali a ficar muito famosas e dão ali a visibilidade para esse assunto, dão a voz para pessoas que antes não tinham voz, não eram ouvidas. E começa-se ali a traçar um limite social. Então, a gordofobia era algo que já estava sendo completamente reprovado pelas pessoas. Demonstrar a gordofobia era uma coisa que gerava rejeição. Então foi um movimento que desestabilizou muito essa estética, essa glamourização de uso de drogas para chegar nesse corpo. Aí nos últimos tempos, aí inclusive é uma coisa que eu venho falando bastante aqui no canal, a gente tem a volta dessa aceitação da gordofobia. Então a gente já tem esses padrões voltando, dessa vez padrões muito mais extremos, muito mais rigorosos. Então se antes era uma magreza de uma forma, se antes pessoas com corpos normais eram consideradas magras, hoje a gente tem já um movimento completamente extremista. Então corpos que são completamente normais, que não tem nada de sobrepeso ali, as pessoas começam a problematizar e falar que a pessoa tá gorda. Enfim, a gente tem vários casos aí na mídia de pessoas muito famosas que, gente, não tem nada de gordura. E mesmo se tivesse também, né? Obviamente, mas a gente vê uma demonização mesmo de corpos reais. A gente começa a ver ali essa volta dessa magreza extrema, dessa glamourização, dessa coisa muito louca. Então a gordofobia, ela deixa de ser algo velado. Se antes as pessoas cuidavam para não falar coisas gordofóbicas, se antes as pessoas tinham medo, tinham vergonha de mostrar que elas eram gordofóbicas, agora isso mudou completamente.
todo mundo fala o que quiser, todo mundo destila ódio e preconceito por aí, porque é isso que tá na moda. Ninguém mais tem vergonha de mostrar o quão preconceituoso é. E se antes a magreza era alcançada pelo uso de drogas, heroína, cocaína, hoje ela é alcançada através das canetas emagrecedoras. Então essa radicalização, ela é tanta, é um movimento tão radical que a gente tá vendo que não só o corpo gordo, mas o corpo que não tem procedimento estético, o corpo que não tem o uso das canetas emagrecedoras, também é visto como uma falha. Principalmente, obviamente, o corpo da mulher, né? A gente tem que lembrar que tudo isso, esses movimentos, todas essas fases, tem sempre o foco maior no corpo da mulher. Só que dessa vez é diferente. Bem diferente dos anos 90, porque agora a gente tem internet. A gente tem as redes sociais. E a gente tem a criação e a crescente, vamos dizer assim, uma grande crescente nesses grupos, nessas comunidades de transtornos alimentares. Não só grupos ou comunidades, a gente tem também hashtags. Então a gente tem aí hashtags bem conhecidas que são usadas para isso, que são ali dicas, que são ali pessoas que criam uma comunidade para glamourizar isso. Então posta muita fotos essas assim bem extremas que eu nem coloco aqui nos vídeos as fotos, porque eu acho que pode ser um grande gatilho para muita gente, então eu prefiro nem colocar. Tanto é que em junho de 2025 o TikTok bloqueou os resultados para Skinny Talk, que é uma busca que é ali pessoas que falam sobre isso, e siglas como Pro-Ana e Pro-Mia, que eu já falei aqui no canal, mas eu vou explicar de volta. Pro-Ana é pró-anorexia e Pro-Mia é pró-bulimia. São pessoas que incentivam esses comportamentos, tá? E a gente tem esse desejo por corpos cada vez menores, então nunca tá bom. Você nunca vai estar magro o suficiente, você sempre vai estar acima do peso para essas pessoas. Você sempre vai ter que emagrecer mais e mais. Agora vamos falar sobre as canetas emagrecedoras, tá? Então essas canetas, como o Ozempic, como o Mounjaro, que agora tá aí muito famoso, são, eu vou ler aqui, tá? O textinho que eu fiz aqui resumindo. São medicamentos que regulam a glicose, causam redução do apetite e são usados para diabetes tipo 2. O Mounjaro também pode ser usado para tratar obesidade, mas com acompanhamento médico. É isso que você precisa entender. Então vamos lá. Canetas emagrecedoras ganharam, né? Essas canetas ganharam esse nome, mas esse nunca foi a função. Essa nunca foi a função dessas canetas. São canetas ali, principalmente o Ozempic, que são para tratar diabetes. Ah, mas o Mounjaro é usado para obesidade, tá? Tratamento de obesidade. Obesidade é uma doença. A gente está falando sobre obesidade, que é muito diferente do que um corpo normal, um corpo de uma pessoa que é saudável, que se alimenta bem, de uma pessoa comum. É muito diferente. Eu odeio esse argumento de que, então você tá apoiando a obesidade. Uma vez eu fiz um vídeo aqui sobre isso e eu recebi uma enxurrada de hate de gente falando que, é porque o que é bom é ser obeso mesmo, né? Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é obesidade, que é uma doença. Outra coisa é um corpo normal que tem ali as suas gorduras e é um corpo completamente normal. Ou às vezes até uma pessoa um pouco mais cheinha, que ela é gordinha, mas não é porque ela é gorda, não é porque uma pessoa é gorda que ela tem obesidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Assim como não é porque uma pessoa é magra que ela tem anorexia. É uma coisa óbvia, né? Tipo, uma coisa é a gente falar sobre corpos normais de pessoas, né? Pessoas até
pessoas gordas. Outra coisa, a gente fala sobre a obesidade, é completamente diferente. Então, esses medicamentos, o Mounjaro, por exemplo, ele é muito bom. Eu tava pesquisando sobre isso. Ele é um ótimo tratamento para obesidade, se for usado para pessoas que de fato têm obesidade. E se for com prescrição médica, com acompanhamento médico. O que a gente sabe que não é o que acontece na maioria dos casos. Porque o que a gente mais vê são pessoas que já eram magras, que usam essas canetas, que ficam ainda mais magras, e você consegue perceber quando uma pessoa usou um Ozempic. Tem uma coisa que é chamada de cabeça de Ozempic. Porque você consegue perceber se uma pessoa usou ou não pela forma que tá o corpo dela. Então a pessoa vai ter ali a cabeça enorme, do tamanho que sempre foi, só que o corpo, ele já vai estar tão magro que ele já vai estar desproporcional. Então a cabeça dessa pessoa, ela fica desproporcional pro corpo. Por isso é chamado cabeça de Ozempic, porque você consegue perceber ali. Então o problema dessas canetas é o uso indiscriminado. E por que vem acontecendo esse uso indiscriminado? As pessoas compram, usa do jeito que acha bom, nem sabe se pode usar, tá usando, nem precisa usar, tá usando, nem passou com um médico, nem fez consulta, nem foi um médico que recomendou, a pessoa tá comprando, tá usando. Às vezes, inclusive, muitas vezes, é até uma caneta ali que é falsificada, tá? A gente já vai falar sobre isso, que aí são muitos mais riscos, né? Você tá ali colocando uma coisa no seu corpo que você não sabe nem de onde tá vindo. E isso foi muito popular por causa dos influenciadores e celebridades. A mesma coisa da época do heroin chique. Por que aquela estética ficou tão em alta? Por que a heroína começou a ser tão, né, vangloriada? Porque pessoas da mídia estavam usando, estavam ali ficando completamente magras e estavam trazendo essa estética como se fosse uma coisa super legal. E aí todo mundo começou a fazer também. É a mesma coisa agora, só que agora a gente tem os influenciadores, que é muito mais, é uma coisa muito mais complexa. Porque um influenciador, ele se conecta com o público de uma maneira completamente diferente, porque ele tá muito mais próximo com o público. O influenciador é a pessoa que vai ali abrir um Instagram todo dia e vai falar: ai gente, oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, tô usando tal coisa aqui. Quando a pessoa fala que tá usando. Quando a pessoa fala. Porque às vezes a pessoa não fala, né? E aí a pessoa fica mostrando aquele corpo, fica, né, gerando aquilo, fica falando sobre aquilo. Às vezes não fala, mas aparece muito magro e dá pra perceber quando é. E tem muitos influenciadores que falam mesmo, não tô nem aí. Olha, eu tô usando aqui um negócio, não passou com médico, não foi médico nenhum que recomendou. Tô usando aqui pra emagrecer e é isso aí. Então é por isso que eu falo tanto sobre a responsabilidade dos influenciadores digitais, né? Eu falo muito sobre isso aqui no canal. São ali pessoas que falam o que querem, fazem o que querem, fazem com que várias outras pessoas ali comecem a ter esse mesmo comportamento e nada acontece. Então essas canetas, elas começam a ser vendidas ali como a solução milagrosa. A forma de você chegar no corpo da moda rápida, a melhor forma de você chegar no corpo da moda. Na maioria das vezes, a única forma de você chegar no corpo da moda. Se não fosse pelas canetas, seria pela droga. A gente tem muito isso aqui no Brasil, principalmente, que é essa busca que a gente tem por coisas fáceis, por recompensas imediatas. E os influenciadores digitais vendem isso o tempo todo. Por que jogo de aposta dá tão certo aqui? Por que o tigrinho dá tão certo aqui? Porque é essa promessa de dinheiro fácil. Gominha de cabelo. Gente, é fácil. Você vai tomar ali, não vai cuidar, vai ter um cabelo lindo. Mesma coisa essas canetas emagrecedoras. É um negócio que você vai aplicar sem esforço. Você não vai precisar ficar treinando, você não vai precisar seguir dieta e você vai chegar no corpo da moda. Então, você entende? É tudo
tudo girando em volta de uma tendência. É tudo para alcançar uma coisa que está todo mundo fazendo, um corpo que todo mundo tem. E aí não importa o preço que você vai pagar por isso. Vamos falar agora sobre dados, tá? Vocês sabem que eu gosto muito de trazer isso aqui para vocês. O Brasil é o segundo país que mais pesquisa por Mounjaro e Ozempic. Em julho de 2025, vamos lá, a gente tinha 586 mil buscas relacionadas ao Mounjaro, sendo 171 mil pelo termo Mounjaro preço. E a gente tinha 715 mil buscas por Ozempic, sendo 120 mil dessas buscas pelo termo Ozempic preço. Você entende que o foco dessas buscas aqui não é o tratamento. As pessoas não estão pesquisando por essas canetas pelo tratamento, porque um médico recomendou. Estão pesquisando pela estética, para estética. Então são canetas que hoje em dia agora são vistas como a caneta para emagrecer. Estética virou uma coisa que tudo gira em torno da estética. No TikTok, a hashtag Ozempic acumula centenas de milhões de visualizações. Isso cria ali o efeito boca a boca digital, né? Que é o quê? Várias pessoas na internet falando sobre isso. E aí você vê, você se interessa, você procura, você compra, você fala sobre isso também. E esse ciclo continua. Agora vamos falar sobre aquilo que eu tinha falado sobre as canetas falsas, tá? A Anvisa emitiu um alerta sobre canetas falsificadas. Eles disseram que, além de apresentar um extremo perigo ali para sua saúde, é também um crime hediondo no Brasil. A venda e o uso dessas canetas falsificadas. E a gente sabe que o mercado dessas canetas falsificadas cresceu muito e muita gente que quer chegar nesse corpo, mas não tem o dinheiro para pagar pela caneta real, acaba comprando essas falsificadas. E existem vários relatos de pessoas falando que quase morreram, mas não chegaram no corpo que desejavam. No Reino Unido, vamos lá. A ASA, que é ali o órgão regulador de publicidade, que é como se fosse o CONAR aqui do Brasil, sabe? Proibiu anúncios com modelos excessivamente magras. Suas diretrizes afirmam que imagens corporais não saudáveis não devem ser apresentadas como aspiração. E eles baniram, eles proibiram algumas publicidades de algumas marcas, como por exemplo a Zara. Então é uma coisa que vem crescendo cada vez mais, que a gente já falou muito sobre isso no passado, em 2024, em 2025. A gente já vem falando disso desde 2024. E é uma coisa que ainda não acabou. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo novo. E você, como uma amante de moda, não pode perder. Falou!